Salve, salve, meus amigos, Execução Fiscal em Curso 19h47, já são 19h48, passei um pouquinho aqui do nosso horário tradicional, das nossas lives, das nossas conversas sobre execução fiscal e agora, né, uma rotina aqui nova, falando com especialistas, verdadeiras autoridades em outros assuntos correlatos ao nosso universo, aqui ao nosso nicho das execuções fiscais. Hoje uma conversa muito bacana, tenho certeza, com o Danilo do perfil Execução Ponto Efetiva, né, para compararmos uma conversa aqui um tanto informal, se me permitem já adiantar, uma conversa informal sobre uma comparação entre as medidas lá na Justiça do Trabalho e na execução fiscal. Nós somos justiças irmãs, né? Mas temos cada uma as suas peculiaridades. Então, vou convidar aqui o Danilo, se ele já mandou aqui. Muito boa noite a todos que já estão ingressando na nossa live. Muito bom tê-los todos por aqui novamente. Boa noite! E aí, Danilo? Vou ajeitar aqui o foco um segundinho. E Olá, aí, boa noite. Tudo tudo bom? bem? Muito feliz de estar aqui com vocês e para contar, né, um pouquinho aqui da realidade da Justiça do Trabalho. Que Dizem, eu legal. não gosto de briga, mas dizem que a melhor justiça do Brasil é a Justiça do Trabalho. Ah, eu teria uma opinião um pouco diferente, mas também. Mas tudo bem. Discussões à parte, quero de início te agradecer, né, por ter aceito o convite para participar dessa atividade conosco. Eu tenho certeza que o pessoal vai poder aproveitar bastante. É uma coisa curiosa, sabe, Danilo, que me perguntam com alguma frequência, não é da nossa realidade, é sobre pesquisas de bens, empresas que fazem pesquisas de bens, algumas coisas desse tipo, assim, sabe? E não é muito do nosso universo, assim, porque na execução fiscal, já adiantando o nosso assunto, uma execução fiscal cabe primordialmente ao credor, né, exequente, a fazenda pública que figura no polo ativo aqui da nossa execução fiscal, primordialmente a esta pessoa procurar bens, diligenciar. É certo que nós temos muitas ferramentas, as ferramentas Jude, né? Lá Uhum. desde 2008, 2007, o Bacen Jude foi sucedido rendendo filhotes bastante potentes aí para efetivar a execução fiscal, né? Que é o meu universo. Eu quero te agradecer, então, reiteradamente por ter aceito o convite para participar dessa atividade. Eu já te acompanho há bastante tempo, até mesmo antes da criação do meu perfil, que já tem praticamente 2 anos. E eu queria te dar a palavra assim para te apresentar um pouco do teu trabalho para o meu pessoal aqui da Execução Fiscal em Curso, né? Talvez eles já não te conheçam, enfim. Então, fala um pouquinho do teu trabalho. Eu vi na tua bio ali tem uma atividade bem interessante ali. Eu acho que eu vou aprender bastante contigo sobre o funcionamento do Sismajude. Então, a palavra é tua, meu querido. Pode. Valeu. Então, eu sou servidor aqui da Justiça do Trabalho há exatos 10 anos, comemorei agora em maio 10 anos de Justiça do Trabalho. Antes da Justiça do Trabalho, eu fui policial civil. E eu acho que foi de lá que eu comecei a tomar gosto por investigação, né? E eu trouxe um Pode pouquinho ser. eu brinco, do tirocínio, né? Daquilo que a gente aprende na academia lá de polícia sobre investigação, eu trouxe um pouquinho aqui para o TRT. E no TRT eu ocupo o cargo de diretor de secretaria. Então, eu auxilio o juiz, né? Principalmente aí na parte administrativa e na pesquisa patrimonial. Uma das maiores atribuições aqui é cuidar das ferramentas, né? Adotar uma rotina de pesquisa patrimonial nos processos para execução. Então, assim, e isso eu tenho feito já há bastante tempo. E aí eu Sim. gosto de contar um caso também assim, que me desafiou na execução. Um período que eu tive em Goiânia, né? Numa das horas aqui da capital. E quando eu comecei
a função lá de diretor, eu recebia uma visita assim do diretor da ouvidoria do tribunal. E ele falou assim: olha, Danilo, você está vindo aqui para uma vara pesada. Aqui o desafio vai ser grande. Aí ele comentou assim: olha, aqui na ouvidoria a gente recebe em média aqui 500 reclamações por mês. 300 são dessa vara. E claro que ele exagerou, né? Mas era para mostrar o cenário, assim, de fato, que eu estava entrando. E aí eu fiz um compromisso para ele lá, assim: olha, eu não vou prometer ficar em primeiro lugar, mas eu prometo sair da lanterna. E eu fiquei 2 anos lá, assim, debruçado sobre execução, e nesse período a equipe lá foi a vara do trabalho que mais encerrou execuções na capital, né? Por 2 anos seguidos. E aí eu embalei assim na pesquisa patrimonial. Só que teve uma mudança aqui na nossa realidade, que foi a reforma trabalhista. Uhum. Antes, o juiz aqui do trabalho, ele executava de ofício. Então, chegava no momento da fase de execução, era comigo, né? A bola estava comigo, e aí eu confesso que eu nem chamava muitos advogados. Eu fazia a pesquisa, se esgotava, eu já fazia uma desconsideração da personalidade jurídica e ia tocando a execução. Aí veio a reforma e mudou a regra do jogo. E aí, eu que gostava de execução, me sentia assim: agora eu não posso fazer mais nada. E aí, eu vim para o Instagram, né? Falei assim: ó, vou compartilhar essa experiência que eu adquiri agora com os advogados, que a bola está com eles. E aí, eu vim compartilhando dicas da experiência prática mesmo, que eu vejo assim que, infelizmente, não tem na academia, né? Essa vivência prática Claro. que a gente tem, esse olhar num enfoque mesmo prático da efetividade. Aí eu trouxe um pouquinho aqui por perfil que eu criei na pandemia para trazer essas dicas. Então, foi... É. O meu perfil também nasceu aí, né? Desse momento tormentoso de isolamento, enfim, né? De dificuldades. E para compartilhar, justamente, eu me sentia assim, isolado, e era importante compartilhar essas experiências que realmente, enquanto juiz, eu não encontro, né, soluções normalmente na literatura, não encontro de uma maneira muito fácil na jurisprudência, e são conhecimentos muito práticos, assim, né, construídos realmente forjados no cotidiano, e que são solidificados há bastante tempo, né, assim, pela rotina do trabalho. E eu acho que então a gente comunga dessa mesma origem, assim, do trabalho por aqui nas redes sociais, né, de difundir essas práticas que são tão úteis e tão transformadoras, né? Porque eu, enquanto juiz, eu comecei há quase 20 anos em execução fiscal. No início não tinha realmente, né, nenhuma estruturação assim, né, teórica do nosso conhecimento, do funcionamento da execução fiscal. O que eram assim alguns lampejos aqui e acolá, escritos por pessoas que na verdade não tinham essa vivência tão, né, tão íntima, né, dessa rotina da execução fiscal. Então, todo o meu conhecimento foi sendo recolhido, assim, e para que estruturando, né, fosse estruturado, e aí com isso eu resolvi compartilhar realmente. Acho que a gente comunga desse mesmo ideal, assim, que eu sempre brinco que dividir, na verdade, é multiplicar, né? A gente divide esse conhecimento, mas a gente multiplica não só de quem recebe, né? Mas também o nosso, que a gente dando aula, assim, a gente sempre eu, né? eu, Aquelas práticas, estudando, né? assim, uma das coisas que eu aprendi no Instagram realmente foi ter uma visão, assim, mais ampla, né? A minha realidade era É, aqui local, e aí quando eu fui comparar com outras realidades, primeiro que eu percebi, assim, que as dificuldades que eu tinha eram comum, e assim, e a gente estava ilhado. Tinha colega que tinha soluções muito criativas que eu não conhecia, claro, e tinha prática que eu adotava que era muito positiva e o colega não conhecia. Então, assim, sim. eu acho que trazer uma visão assim mais ampla, né, me ajudou no exercício aqui profissional. E aí também, né, o olhar do outro, né, o advogado também, ele é muito criativo. Eu brinco assim que eu dou uma dica, o advogado lapida ela e me devolve. Então eu aprendo muito assim também Isso. com os colegas advogados. E aí, hoje, depois dessa experiência aqui no Instagram, eu vejo assim que
até a minha exercício aqui profissional, ele está melhor, sabe? Ele está bem... Sim, eu também acho isso. É o que eu percebo, né? Quanto mais a gente pratica em termos assim de compartilhar os conhecimentos, melhor fica a própria atividade lá, né? Na vara. Eu gosto demais disso aí, porque realmente eu aprendo muito, realmente multiplica o conhecimento. Mas, Danilo, assim, a gente tem nós conversávamos, né, de como apresentar, e eu vou fazer um highlightzinho assim do nosso funcionamento da execução fiscal. Então, já disse que é um processo movido, né, impulsionado por um credor especial, né, o credor fazendário, que é o único que está autorizado a se utilizar desse procedimento, que já é um procedimento assim privilegiado, né? Só a existência desse procedimento já é um baita de um privilégio, como diz aqui no Rio Grande do Sul. É um baita de um privilégio em proveito deste credor fazendário, União, Estados, municípios, suas autarquias, fundações públicas, além lá do Distrito Federal e o FGTS. Então a gente tem essa execução peculiar que se diferencia do CPC. Então lá no CPC o cara é citado para pagar em 3 dias, na execução fiscal ele é citado para pagar em 5 dias úteis, conforme o CPC. Além disso, ele pode pagar ou pode garantir a execução. Também é diferente do CPC, porque no CPC o cara paga, ele é citado para pagar ou embargar a execução. No nosso sistema não, para garantir, e garantindo ele tem acesso ao instrumento de defesa dos embargos. Mas o que eu quero chegar no ponto é, se ele não pagar, o que acontece? Se ele não pagar, ele vai se expor a coisas terríveis. Eu tinha uma colega que falava sob pena de coisas terríveis, e coisas terríveis realmente acontecem, né? Sob pena de coisas terríveis. Tenho uma saudade enorme dela, porque ela falava de forma muito divertida. Isso aí, sob pena de coisas terríveis. E aí, se aposentou ela. E aí, sob pena de coisas terríveis, uma penhora que eu digo gravosa, porque ele não garantiu, ele não indicou bens, não contratou seguro, não contratou fiança, não buscou nenhuma medida alternativa, então a coisa terrível é uma penhora gravosa. E a penhora gravosa normalmente vai ser feita ou pelo oficial de justiça ou pelos meios eletrônicos. No âmbito da Justiça Federal, a gente segue as orientações do STJ, e o STJ orienta no sentido de que, para a utilização do bloqueio, tentativa de bloqueio do Sisbajude, é necessário requerimento expresso do credor quanto a isso. Normalmente ele faz esse pedido até mesmo na petição inicial, né? No passado não era assim, era um modelo mais pasteurizado, sem esse tipo de medida, né? E aí ele requer essa medida, nós vamos então, né? Ou ao oficial de justiça, depende um pouco da rotina de cada unidade, é uma coisa que está em aberto na lei, né? Mas a gente pode tentar uma penhora via Sisbajude. E para te provocar, nós fazemos aqui na Justiça Federal, desde o início, lá do Bacenjude, lá desde 2008, pelo menos, eu faço a pesquisa prévia, né? Aquela pesquisa que o Bacenjude já tinha, também está no Sisbajude, uma pesquisa para perceber se, eventualmente, aquele executado não está, digamos, desprivilegiado de forma financeira, ou seja, ele está destituído de recursos penhoráveis, porque a penhora via Sisbajude, ela deve respeitar, na minha opinião, deve respeitar sempre aquela impenhorabilidade dos 40 salários mínimos e também um mínimo existencial, né? Parafraseando a tese de doutorado do ministro Fachin, né? Preservação do mínimo existencial, que é, na verdade, uma necessidade da própria dignidade da pessoa humana. Então a gente faz essa pesquisa. Olha, olhamos aqui, tem bastante dinheiro, né? Tem acima dos 40 salários mínimos, vamos fazer a tentativa efetiva de bloqueio, né? E é evidente, às vezes a gente pega poucos reais, 100 reais, 1.000 reais, aí entra numa outra seara e a gente pode conversar sobre isso, sobre a penhora irrisória. Mas, Danilo, eu sou um leigo em reclamatória trabalhista. Finge que eu sou uma criança de 6 anos e me explica como é que funciona aí esse procedimento, não é? Depois do trânsito em julgado lá da decisão que reconhece, né, o direito do reclamante, como é que funciona agora no sistema novo, digamos assim, né? Então, Aulinha grátis, pessoal, vou ter uma aula grátis com o Danilo aqui, ó. mas assim, antes da reforma trabalhista, e eu preciso falar isso até para entender a cultura nossa aqui, né? A execução era de ofício. Então, o processo transitava em julgado, o juiz ali citava o devedor para
para pagar. E aí o prazo ali, né? Tem juiz que aplica o CPC, dá 15 dias, mas a CLT prevê o pagamento em 48 horas. Esgotado esse prazo já era bastante injusto. Primeiro porque a verba trabalhista tem caráter alimentar, né? Então tem toda uma estrutura do direito do trabalho que a gente traz para a execução do trabalho também, que é da hipossuficiência. Então, a gente olha, né, o credor trabalhista como hipossuficiente e o devedor como um empresário muito bem sucedido que não quer pagar o débito, né? Então, é mais ou menos isso que inspira a nossa execução aqui. Então, tem que ser uma execução célere, tem que ser uma execução, assim, bem... como é que ela comentou mesmo? Coisas desagradáveis? Coisas Coisas terríveis podem terríveis. te acontecer. Espera bem muitas coisas terríveis. E aí a gente desencadeava todas as ferramentas de execução ali, de ofício, inclusive desconsideração e tudo. Agora, pós-reforma trabalhista, e eu reforço isso aqui porque os processos pós-reforma, né, pós-2017, estão em fase de execução agora. Então, hoje o advogado ele está aprendendo a lidar ainda com essa realidade pós-reforma, que apesar de ser de 2017, os efeitos na execução, né, estão sendo vistos agora. E aí, a Dr. Jorge Henrique aqui também comentou do Dr. Ari Lorenzetti, juiz do trabalho aqui, doutrinador, que aposentou recentemente. E sim, viu, doutor, sobre a escola dele, doutor Ari, ele ensinou bastante aqui. Agora, na nova dinâmica, cabe primeiro o credor pedir o início da execução. Hoje eu tenho muitas execuções paradas porque o credor ele sequer pede o início da execução. E aí a gente tem dois caminhos aqui. Quando ele pede o início da execução, a maioria dos juízes entende que pelo princípio lá da cooperação, uma vez, e do impulso oficial, uma vez que ele pediu o início da execução, o juiz pode de ofício ele desencadear os atos executórios. E aí a gente coloca ele lá no Cisbajute, aplica já a teimosinha, e eu estou presumindo que ele não vai pagar, né? Às vezes ele paga. Se ele não pagar, né, no prazo ali que o juiz determinou para ele, a gente já vem com a teimosinha, e da teimosinha frustrada a gente já vai para a Renajute, que inibe, e faz uma pesquisa patrimonial, eu chamo de pesquisa patrimonial básica, que envolve esses bens, ali ou dinheiro, né, veículo e imóvel, bem que está registrado em nome do devedor. E na hora que a gente esgota essa pesquisa, se não encontrou bens, ou na hipótese de encontrar bens, a gente costuma pedir um mandado de penhora. A oficial de justiça vai lá no local e penhora ou o bem que a gente indicar, né, ou quantos bens ali forem suficientes para garantir a execução. Então a gente dá uma pesquisa bem rápida mesmo, assim. A maioria das vezes resta negativa, né? E aí a gente, a partir desse momento, espera que o advogado peça lá a desconsideração da personalidade jurídica, que aqui também é diferente, né? Aqui a gente adota a teoria menor, então é muito mais simples de conseguir o deferimento. E proporcionalmente a gente acha a solução da execução muito nos sócios. Então, quando a gente desconsidera a personalidade jurídica, às vezes um bacen resolve a execução. Então, eu confesso que aqui, do modo geral, eu vejo uma pressa assim, em executar a empresa. Às vezes, até quando não acha bens, a gente acha bom, porque vamos considerar que agora, com uma penhora, a gente consegue. Mas tem toda essa facilidade aqui da execução trabalhista, né? Realmente é uma realidade bem diferente. E eu queria te perguntar uma coisa, no procedimento, se existe alguma orientação, alguma coisa mais consolidada com relação ao uso da teimosinha? Vocês usam a teimosinha em detrimento de pessoa natural também, ou é só pessoa jurídica? Como é que tem funcionado lá? Vou contar para você uma ferramenta que o TRT 18 aqui, né, Tribunal do Trabalho aqui de Goiás, tinha desenvolvido antes da teimosinha, chamada SABB. A gente fala que a teimosinha é um estilingue, o SABB era uma metralhadora. O que a gente fazia? A gente cadastrava o processo lá, com os dados do devedor, e diariamente a gente dava um comando e eu conseguia executar uma ordem de bloqueio para todos os processos que eu estava cadastrado ali em fase de execução. Então, lá em Goiânia,
por exemplo, eu tinha 2.000 processos em execução, eu tinha assim, 1.600 processos no Sysbajude. Então, com um comando, o SABB rodava, né? E fazia bloqueios nesses 1.000 processos. E ali, Esse sistema, ele protocolava de forma automática em todos os processos no Bacenjude? Exatamente. Ele deixou de existir com o Sysbajude, né? Sim, A mecânica do Sysbajude era como se fosse um robozinho que fazia protocolos ali individual, mas em lote. Aí a gente sim, deixava uma máquina trabalhando e ele ficava rodando aqui aquelas ordens de bloqueio. E aí a gente coletava também as respostas de forma automatizada. E aí eu juntava no processo só aquelas penhoras positivas, né? Então, assim, de 1.000 sim, processos que estavam rodando lá, 10 teve penhora positiva ou parcial, aí eu vinha e dava desdobramento nesses processos. Então, assim, sim. aqui no TRT-18, a gente já estava acostumado com essa automatização assim. Quando veio o Sysbajude, a gente ficou sem nada. E agora veio a Temosinha, e a gente também tem um hábito aí de usar ela assim, em escala. E até É, a famosa Temosinha infinita, né? A gente reitera a Temosinha se não... reitera depois de 30 dias. E sobre E usam sempre. regulamentação, não saiu nada específico aqui para a gente. A gente tem um ato aqui da corregedoria que determina que a gente esgote as ferramentas, né? Sim, Mas eu não tenho visto muita resistência, pelo menos aqui no TRT-18, no uso da teimosinha. Não certo. tem plano assim. Usam em todos os processos, então, a teimosinha. É uma medida de praxe. Aqui, particularmente, quando a gente inicia a execução não pagou, eu já cadastro ali e espero o prazo da teimosinha. Aí, Uhum. frustrou a teimosinha, eu vou prosseguir na pesquisa de outros bens, eu renovo a teimosinha. Então, eu faço a pesquisa Renajude, CNIP, simultâneo com a teimosinha. E aí, no decorrer do processo, eu renovo ela outras vezes assim de ofício, né? Assim, o juiz já determina que a gente faça isso de ordem. Sim. Então, acabou os 30 dias, manda mais 30 dias. Manda mais 30 dias. Porque o processo não precisa de ficar parado aqui no PJE. Então, a gente tramita ele com um chip, né? Que o próprio PJE permite a gente colocar um chip, que como se fosse um clipe na capa do processo físico, né? A gente consegue Aham. colocar um clipe ali no processo com observação. Olha, o Sysbajude está rodando. E se eu coletar uma resposta parcial ou integral, eu junto no processo. Se for resposta negativa, eu nem junto. Claro. E isso, vamos imaginar assim, numa pessoa jurídica, né? Eu ouço essas coisas assim, me dá um nervoso, assim. O pessoal do tributário deve estar deve estar ficando louco. Mas é engraçado porque a gente também executa, né? Crédito fiscal aqui, né? Sim, claro. Então, Sim, então, se cair aqui, saiba que vai ser sim, um político. sim. Não é estilingue, é chumbo grosso mesmo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Nas pessoas jurídicas, né? Como é que vocês têm percebido assim a reiteração, né, por 30, 60, 90 dias da teimosinha em detrimento da pessoa jurídica? Ela costuma dar resultado ou não? Então, essa é uma excelente pergunta, porque eu vejo o pessoal também insistir na teimosinha, é, assim, sem necessidade. Porque qual que é a ideia da teimosinha? É pegar o devedor de surpresa e esgotar ali um mês de movimentação bancária dele, né? Então, o que eu considero? Teve penhora parcial? Não teve nenhuma penhora parcial. Eu já fico desestimulado. Olha, isso aí é um indício para mim que o cara não está movimentando a conta bancária dele. Então, insistir na teimosinha pode ser, assim, não vai trazer efeito prático nenhum. Ah, mas também eu tenho aquela questão do elemento surpresa, né? O cara, quando ele dá uma relaxadinha, volta a movimentar a conta bancária dele, às vezes, se vier uma teimosinha assim, às vezes bloqueia. Mas o que eu considero, assim, tá tendo penhora parcial, às vezes a execução lá é de 100 mil, pegou 1.000, pegou 2.000. Se tá pegando penhora parcial, eu presumo, olha, ele tá movimentando a conta bancária dele, logo vale a pena insistir na teimosinha. Sim. Eu adoto esse critério aqui Sim, bem na da prática. E quando dá zerada, por 30 dias zerada, daí não reitera mais. eu presumo que ele não está movimentando aquela conta, ou porque ele não tem dinheiro, ou porque ele está movimentando conta de terceiro, né?
Aham. Eu tenho essas duas hipóteses aí. E aí, aí eu vou prosseguir com a pesquisa básica. A gente organiza a pesquisa em básica, intermediária e avançada. Básica seria Certo. esses aí, esses Bajud, Renajud, o JUDES, né? E Sim. depois, aí eu faria ICCS na pesquisa intermediária, um InfoSeg, outras ferramentas assim, e avançada é quebra de sigilo bancário. Então, assim, geralmente eu faço a pesquisa básica, intermediária, assim, de ordem do juiz. E aí a pesquisa mais avançada só se a parte pedir. Intermediária também já fica automática, automaticamente determinada. Aham. Tá. E a básica para vocês, então, é os. Ué, caiu? Acho que caiu a conexão do Danilo. Deixa eu perguntar. Agora que eu tava perguntando, né? Agora que eu tava perguntando uma coisa interessante pro Danilo. Deixa eu ver se eu consigo convidá-lo novamente. Ô, Danilo, manda de novo aqui o convite que eu aceito. A gente que é do tributário se arrepia, né? Acho que é bastante. Eu já acho a execução fiscal tão privilegiada, assim, em proveito do credor fazendário, né? Que não é, digamos, algum devedor derrubou, pois é, capaz de ser, né? Eu acho a execução fiscal já tão privilegiada em proveito do credor fazendário e a reclamatória, claro, entrar ao vivo. Vamos lá. Algum devedor. Vamos ver se agora conecta novamente aqui. Aqui, aceitar. Aí, Danilo, ó, o devedor derrubou lá, se derrubou aí. Eu Um não hacker. duvido, não. Ué. Eu estava te perguntando, voltando piadas à parte, eu estava te perguntando, o básico então é Bacenjude, Ramajude e Senib, né? Aham. E isso já fica automaticamente determinado. A Geralmente no intermediária. despacho que o juiz homologa o cálculo, ele já manda fazer essas pesquisas. Certo, tá. E aí, depois do esgotamento, claro, a CENIB vai demorar assim, um pouco, né, para Aham. voltar as informações, né, um ofício, eventualmente ter sido disponibilizado algum bem lá, né? Não, sei lá no Piauí o sujeito tem uma área de terra lá, tem, que a gente nunca descobriria, a gente não pesquisaria lá, né? Aquele bem por cartório de imóveis, né? Então demora, às vezes, da minha prática demora para vir Demora. alguma notícia. E quando vem na nossa prática, a gente tem assim, o credor fiscal muitas vezes por ser tão privilegiado, ele às vezes demorava para ajuizar a execução. E aí Aham. muitas vezes o que tinha era o devedor tendo alienado os bens a terceiros. Né? E aí a gente alienado assim por procuração, contrato privado, né, escritura pública não registrada, ou mesmo contrato verbal, enfim, coisas mais variadas acontecem. E aí quando a gente pegava por indisponibilidade na CNIB, o que vinha era um terceiro com embargo de terceiro apontando a eventual transferência, né, por um meio ainda não perfeito, né, do bem em seu proveito. Então, o que a gente tem assim, quando vem o CENIB, olha, acaba dando problema assim, vem com embargo de terceiro. Mas vocês então fazem esse triunvirato aí do Renajude, o CENIB e o Cisbajude. A gente usa ainda também a consulta aos dados das declarações fiscais, né? Aham. Oficiando lá para a Receita Federal, né? Buscando essas informações. E tem umas peculiaridades que o credor federal, a Fazenda Nacional, tem acesso direto a esses dados, né? A Aham. gente não precisa pesquisar lá na declaração de imposto de renda dele, porque o próprio credor fazendário tem esse acesso. Né? Tem um decreto que regulamentou isso, então existe uma espécie de uma transferência de sigilo, né, entre a Receita e a Procuradoria, que é o nosso maior exequente, né? Então, é o execuente mais frequente e com maior volume, tanto numérico quanto de importância dos créditos. Então, ele mesmo lá busca as informações, se tiver lá na DOI alguma aquisição patrimonial, alguma coisa do tipo, já vem e requer a penhora ou a indisponibilidade, a cautelatória daquele bem, né? Mas então vocês fazem isso aí. O segundo passo, me explica um pouco mais como é que funciona essa segunda etapa. O pessoal do tributário vai se arrepiar agora, vão ficar com informações aí
potentes aí para efetivar a execução fiscal. Mas aí esse segundo passo de uma pesquisa intermediária, geralmente a gente adia ela para depois da desconsideração da personalidade jurídica. Aí, Ah, como aqui é sim. mais simples, né, a desconsideração, a gente aplica lá o Código de Defesa do Consumidor, teoria Sim. menor. Então, Aham. Show. uma vez que a gente executa esgota essa pesquisa básica que eu chamo aí, e não encontrou bens, é, é, Aham. o juiz já consegue ali deferir a desconsideração de uma maneira bem segura. E aí a Sim. gente renova a pesquisa básica em face dos sócios. Se esgotar a pesquisa básica em face dos sócios, aí geralmente o juiz determina para a gente fazer uma pesquisa mais intermediária aí, que aí envolve, né, o CCS, a quebra do sigilo fiscal, a gente vai olhar lá o Infojud, vai olhar a declaração de imposto de renda, aí a gente Sim. observa assim, a evolução patrimonial do camarada, e o meu olhar agora assim, eu vou pesquisar indício de fraude, de ocultação patrimonial. Eu já deixei de fazer constrição básica ali dos bens, e aí quando eu chamo de pesquisa intermediária, eu já vou olhar para o devedor com outros olhos, né? É, e aí, o que é interessante, não é para qualquer devedor também, né? Não é para aquele devedor que de fato não tem bens. É para aquele que eu vejo indício de ocultação patrimonial. E como que eu deduz isso? Quando o advogado não traz indícios para mim, às vezes é pelo volume de processo dele. Ah, eu também pesquiso assim, outras execuções mais avançadas. Eu percebo que o camarada tinha patrimônio no momento e agora ele não tem mais. Às vezes, até pelo histórico dos processos, ele vinha fazendo acordo, ele vinha fazendo. E quando ele abandona os processos, assim, vem uma dívida. E eu falo: tem coisa aqui para eu encontrar. E aí eu vou investigar, né? E aí, os comentários aqui do CCS, né? CCS é uma ferramenta que eu particularmente gosto muito de usar nessas situações que eu vejo que o devedor ele tá bem de vida e o cisbaju de volta negativo. É um parâmetro que eu olho também para gerar esse indício, né? Como assim que o cisbaju de volta negativo de um devedor que está ativo no mercado? Eu pesquiso ele lá na Receita, ele está ativo. Eu jogo o nome dele aqui no Google, eu vejo que ele está aberto. Aí você tem alguma coisa estranha aqui, porque se o camarada está faturando, um cisbajude, mesmo que parcial, eu tinha que pegar. Tinha Se que eu não pego pegar. nada, aí eu já falo assim, olha, ele deve estar movimentando conta de terceiro. Aí eu vou fazer um CCS. Aí já, Sim. aí a Deixa gente eu te muda esse perguntar só olhar, né, do. uma coisa. Então, se eu entendi bem, faz Cisbajude, que Senib Renajude, frustrada, isso aí, teoria menor da desconsideração, basta o mero dano. E aí, como é que funciona? Tem requerimento do reclamante, do exequente, ou não precisa de requerimento para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa devedora, da reclamada? No pós-reforma tem que ter o pedido. Tá, Tem alguns juízes que aplicam de ofício, mas eu vejo assim que os tribunais têm reformado. Então, até por tá, cautela, né, eu sugiro assim para o advogado trabalhista, né, ele pedir. Se claro. porventura o juiz fizer de ofício, no nosso curso, inclusive, eu dou uma dica pro pessoal. Faz uma petiçãozinha, né, tipo, ratificando que o juiz fez de ofício. Ó, o juiz já instaurou aí um incidente, eu ratifico, né, pelo princípio ali da cooperação, porque no eventual aí agravo o tribunal, eu vejo que se não pedir de ofício o tribunal, se o juiz fizer de ofício, os tribunais têm reformado, fala, Tá, não, aqui a iniciativa tem que ser do exequente. Ah, certo. E esse incidente, vocês autuam em apartado ou despacham no mesmo processo? dentro do processo, incidentalmente mesmo, né? A gente faz um Tá, despacho assim, suspendendo a execução, e aí sim, abre prazo para os sócios manifestarem, tá, né? Tem juiz que abre prazo para indicar bens ou se defender, outros já mandam só se defender. sim, Indicar bens no caso da empresa, né?
E Sim. aí, se tiver ali, geralmente aqui o pessoal deixa transcorrer em autos, não tem defesa, sim, 80% não vem defesa, e aí o juiz já julga ali e manda incluir o sócio, citar novamente o sócio ali para pagar. Tá. Se porventura tiver assim, defesa, aí a gente abre contraditório, se a parte pedir dilação ali da instrução, o juiz marca uma instrução e tal, mas Claro. às vezes é só prova documental ali, o juiz já julga o incidente. E aí, como eu falei aqui, é bem mais simples, né? Que a gente não vai Sim. ver questão de confusão patrimonial, nada disso. Não pagou, não encontramos bens da empresa, a responsabilidade do sócio ali, a gente já vai trazer ele para, como eu falo, para a capa do processo, né? Sim, para cabo do processo, exatamente. É aquela situação, né, do sócio rico e empresa pobre, né, que Aham, é a clássica situação da desconsideração da personalidade jurídica. Foi daí para essa situação que ela nasceu. E daí, quando tá, foi citado o sócio para ele pagar a reclamatória, se ele não pagou, mesmo sistema, voltamos a estaca zero, exato. Sisbajude, E, Cenib e Renajude. e aí eu até reforço assim que, particularmente, eu acho mais interessante adiar uma pesquisa intermediária depois que o sócio já está no processo, porque essa pesquisa fica bem mais abrangente. Às vezes eu consigo encontrar o indício lá da fraude que eu estava procurando no sócio. Então, Tá. quando eu faço uma pesquisa avançada assim, faço da empresa, geralmente eu não vou encontrar nada. Então, estrategicamente, né, eu acho mais efetiva a pesquisa assim, intermediária avançada quando os sócios já estão. Aí, o que eu vou encontrar ali? Às vezes, uma outra empresa que esse sócio abriu, aí a gente já vai para uma desconsideração inversa, né? Eu tento responsabilizar essa empresa. Eu vejo muita fraude assim, de doação de bens, né, de simulação lá de Uhum. venda. A gente vê muito simulação de divórcio, e aí vai. Então, assim, quando chega ali o sócio, eu faço uma pesquisa intermediária, eu consigo encontrar ali, assim, caminhos para solucionar a execução. E é a tal da blindagem patrimonial também, né? Eu consigo constatar ela quando eu faço uma pesquisa intermediária ali em face do sócio. Uma ferramenta que eu Sim, gosto muito é a DOI, né? Que também tem lá no InfoSec. E aí a gente sim. vê o sócio transferindo bens para uma outra pessoa jurídica e tal. E a gente fala, ó, achamos um fio da meada aqui. Poder. Claro. E o pessoal viu uma pergunta aqui e também quero entender um pouco melhor como é que vocês trabalham nisso. O uso do CCS, né, que faz parte para ti dessa pesquisa intermediária, né? Como é que precisa Não, ter requerimento do credor? Como é que falando a verdade mesmo, é que é bem assim, controvertido. Alguns juízes ah, entendem que o CCS precisaria da quebra do sigilo bancário. Mas a uhum, maioria, inclusive, tem decisão até do TST que fala que não, né? Que o CCS é uma pesquisa assim, meramente cadastral e que seria desnecessário ali a quebra do sigilo bancário. Então, tem juiz, inclusive, que faz casadinha, faz Bacen CCS. Então, assim, para quem não conhece a ferramenta, o CCS ele é o cadastro do cliente do Sistema Financeiro Nacional. Ele é um listão lá que o juiz vai ter acesso para contar se você tem uma conta bancária como titular ou se você tem autorização para movimentar uma conta de terceiro, né? Seja como representante ou procurador. E é uma informaçãozinha simples, né? Mas a gente consegue ali deduzir muitas coisas. Por exemplo, quando a gente faz uma pesquisa CCS da empresa e encontra um terceiro lá, que não é sócio nem funcionário, e tem poderes para movimentar a conta bancária da empresa. Aí a gente já presume assim, olha, esse camarada aqui, ele na verdade está exercendo gestão aqui sobre a empresa, né? Ele está com a chave do cofre na mão. Logo, uhum, ele não é um simples administrador. Tem cara que tem indício dele ser sócio de fato dessa empresa. Aí o juiz consegue responsabilizar esse terceiro. Assim, hoje com a evolução do sistema bancário também, eu falo justiça, né? É sim, óbvio que a gente sabe que o devedor, às vezes,
movimenta a conta bancária de uma empresa só com o celular. Claro. Baixa o aplicativo ali. Mas o CCS, a gente ainda consegue ter um índice de solução muito grande usando essa ferramenta. Então, assim, por que eu falo isso? Um CCS, se eu não encontro nada, para mim também não é assim, exaustivo no sentido de, olha, se no CCS não apareceu nada, não tem um terceiro aqui movimentando essa conta, né? Ele só e também, se aparece um terceiro, também não é uma prova cabal que é um sócio oculto ali, um sócio de fato. Mas é um indício ali que a gente lapida ele até confrontando com outras ferramentas. Bom, eu faço o CCS, achei um terceiro, eu olho no CAGED. Para quê? Para saber se esse terceiro aí ele é funcionário da empresa, né? Então eu vou, se não é, eu já trago aquela resposta, já vem para o processo, porque o juiz já vai fundamentar também, né, nisso lá na hora de Tá. incluir o camarada. Só deixa eu te perguntar uma coisa que não ficou muito claro para mim. A gente incluiu, foi para a capa do processo o sócio, pelo que eu entendi, é qualquer sócio, né? Não precisa ser sócio administrador, qualquer sócio da Qualquer empresa. sócio, 1% Qualquer lá do sócio. capital social, ele já responde integralmente pela dívida trabalhista lá, Tá, né? A gente vai mesmo sem explicar, poderes de administração. mesmo sem poder de Tá, administração. tá. Tá no Ele vai lá contrato para a social, tem capa. uma cotinha, vai pagar a dívida trabalhista. Tá. E aí Ele tem vai uma. lá. É um bom estímulo para não ter empregado isso aí, né? Ou o pessoal abusa da simulação, né? É, Da, é, enfim, tá. E aí, então, só para eu entender o pensamento aham, do trabalho. Então, vai lá para a capa esse sócio. Esse sócio, vamos imaginar, ele tem, né, algum indicativo, algum indício lá no CCS que ele que ele, enfim, é procurador, né, participa da gestão de uma outra sociedade empresária, que, diga-se de passagem, não tem nenhum ilícito nisso, né? aham, Eu não posso, porque eu sou juiz, né? Eu não posso ser administrador de aham. nada, não posso ser administrador nem do síndico, né? Daqui a pouco tirar a administração da minha própria conta bancária. Mas a pessoa, não é ilícito a pessoa ser administradora de múltiplas sociedades, né? Não tem nenhuma ilegalidade nisso. Até muito pelo contrário, tem administradores, tem até uma faculdade de administração de empresas, né? Faz Aham. uma faculdade para isso, para aprender a administrar. Eu sei que quem administra, na verdade, são sempre engenheiros, né? Todos os grandes Verdade. administradores das empresas nunca são administradores de empresas, nós somos sempre engenheiro, engenheiro elétrico, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, engenheiro É químico. Sempre verdade vários mesmo. amigos meus são assim, né? Ou quando o cara é muito bala mesmo, o cara fez física, fez matemática, né? Junto com economia, alguma coisa assim. Eu sempre tenho um amigo meu que é assim, fez física e administração, e ele é administrador. E aí, então, imagina o cara fazer faculdade de física, né? Faculdade de física, a gente reclama do direito. Tá, É. e aí então vai esse administrador, ele tem lá alguma administração. Por exemplo, eu tenho conta conjunta com a minha mãe, porque ela tem quase 80 anos, eu tenho conta conjunta com ela. Uma eventualidade, ela me botou lá, né, como cotitular de uma conta bancária dela lá. E Nossa, já aí, tá, estou pensando nos problemas aqui já. eu tô lá como cotitular lá de uma conta bancária da minha mãe, o que não é nenhuma coisa inédita, né? É uma coisa Exato. absolutamente corriqueira nos nossos processos. Canso de fazer depois Verdade. desbloqueio, porque se comprova que o que foi penhorado é recurso verdadeiramente de terceiro, exclusivamente recebido, né, gerenciado por terceiro, e aquela conta bancária foi feita porque a pessoa na época não tinha sequer possibilidade, que era menor de 16 anos, enfim, Exato. problemas assim, que não vem ao caso. Tá. E aí tá, essa criatura, o sócio que foi para a capa, ele tem algum tipo de indício, né, de alguma participação aí com um terceiro. E aí, esse terceiro que tu diz é essa outra empresa, né? Aí, como é que vocês fazem para aprofundar? Porque até assim, até eu estar lá na lista, vai aparecer lá eu como co-titular de uma conta bancária da minha mãe. Agora, Aham. para fazer aprofundar isso aí, como é que funciona? Tem requerimento específico? Tem que ter requerimento específico para aprofundar essa investigação? Ou vocês Aham. fazem isso de ofício? Como é que funciona?
Não, tem que requerer sim. Geralmente a gente junta a resposta da ferramenta nos autos e dá a vista para o advogado, né? E aí a gente Tá. espera que ele peça ali a fraude. O que eu tenho visto assim também na prática? Ah, os juízes, geralmente, quando aparece um terceiro, eles instauram novamente um incidente de desconsideração ali. Não seria, na verdade, um incidente de desconsideração da personalidade jurídica, mas um incidente análogo, né? Onde eles vão dar a Uhum. oportunidade para esse terceiro aí se defender. Mas é, a, O eu ia terceiro, falar daí, tipo combinamento, assim, mas uma empresa cujo nome que está na capa lá da não, reclamatória. quando é uma empresa, a gente vai para a desconsideração inversa, né? Tá. Por, por exemplo, se o devedor ele constitui uma segunda empresa e Uhum. olha o raciocínio nosso aqui, ao invés de pagar a dívida trabalhista, ele esvazia o patrimônio dele da empresa devedora e coloca o capital dele todinho numa segunda empresa. E ao invés de pagar a dívida trabalhista, ele continua empreendendo. A gente fala, não, essa segunda empresa sua aí, que você tirou capital daqui para investir nela, tem que responsabilizar pelo débito trabalhista. Então a gente traz essa segunda empresa lá para execução através do DPJ, né, Tá. vai dar o direito dela a defender, é, mas vai responsabilizar essa segunda empresa aí que o devedor constituiu. A Tá. lógica é essa, assim, ao invés de pagar o débito trabalhista, ele está empreendendo, não, vai pagar o débito trabalhista primeiro. Claro, entendi. Mais ou É menos que essa o como funciona aqui a raciocínio nossa que cabeça. tá por trás. Daí eu acho que a gente pode, vou checar contigo, ver se eu estou certo. Eu gosto muito de direito societário, porque a gente trabalha na execução com bastante direito societário. E Uhum. empresarial, assim, mas mais com societário, além do próprio tributário. Agora, o que me parece é o seguinte: se uma pessoa qualquer, tá? Uma pessoa qualquer quer montar uma padaria, em São Paulo é muito comum as padarias, né? Montar uma padaria. E aí ele vai lá e chama um amigo dele de colégio, né, para montar uma padaria. E são dois sócios. Aí o cara investe todas as suas economias, convida aquele outro sócio lá aquele outro amigo para participar do empreendimento, enfim, se lançar aí. Agora, se esse outro amigo foi colega de colégio, ele tiver participado, mesmo sem poderes de administração, de uma outra empresa, de uma outra sociedade que é devedora trabalhista, o meu empreendimento, assim, né, vai ser prejudicado pelos débitos da sociedade da qual o meu sócio fez parte. Talvez ele nem tenha culpa, nem tenha tido Exatamente isso poderes de aí. administração. Ele pode ter sido lá, ele era diretor comercial de uma loja de tintas. Ele fazia compra e venda de tintas. Ele não fazia gestão financeira, mas ele vai responder pelo débito trabalhista lá, e o débito É, trabalhista daquela loja de tintas vai impactar no destino da minha padaria, né? Então, é ou seja, exatamente isso aí. Você além de escolha bem não o ter sócio. empregado, é melhor não ter sócio também, né? Exatamente. A melhor coisa é Ou pagar saber bem em como é que. dias. Para saber bem com quem está Contratou, lidando. contratou, paga em dias, senão você vai estar muito. Não Mas tenha assim, débito, senão. mas essa, essa forma assim até de expressar assim como a gente informalmente vê, né? Informalmente não, assim, o espírito nosso aqui, né? Que a gente tem. Sim, é liquidar o débito, né? Porque é a parte mais difícil, E aí né? liquidar rápido. A gente faz toda essa pesquisa assim e rápida. Então, ah, assim, questão assim, de 1, 2 anos, a gente esgota isso tudo. A gente já fez pesquisa Sim. básica intermediária, já fez consideração. Então, aqui a execução tende a andar bem rápido e aí a gente também tende, assim, né, a ser considerada como truculenta, né? Mas a gente Imagina, também tem ninguém índice está dizendo muito. isso. E também a reforma trabalhista veio para frear. Antes era ainda pior, né? Igual eu falei antes, a gente nem dava vista. Eu fazia um CCS e se eu constatasse lá, já fazia uma minutinha de despacho aqui, ó.
É uma empresa que já. E aí não tinha nem incidente de desconsideração, não. Já mandava fazer bloqueio lá na empresa. Sim. E me diz uma coisa, como é que funciona o cadastro lá no CCS? Se eu fui sócio administrador de uma sociedade lá na década de 90, a gente está em 2022, vai aparecer essa informação como uma informação atual ou não? Como é que funciona isso? Não, lá vem data de início e fim, inclusive para Ah, tá. representação. Se foi representante assim, de um período limitado, né? E esse é um dado que a gente trabalha também. Por exemplo, no caso do sócio retirante. O que a Aham. gente observa é que o falso Esse sócio era o meu ponto. retirante, ele finge que saiu da sociedade, mas continua administrando a empresa. Por E aí, procuração, às vezes, né? onde a Isso a gente gente tem. constata isso? No CCS. Aí, o que a gente ia olhar lá? Se o camarada de fato saiu da sociedade, lá no CCS tinha que ter uma data fim da representação dele. Se não tem, se continuar ativo, eu presumo que ele está exercendo ali ato de gestão ainda. E por que a gente confia isso? Os bancos, eles têm que fazer atualização cadastral lá em conta, geralmente pessoa jurídica anual. Tem que juntar tudo, prestar contas, e senão eles encerram a conta do camarada, ou corta a linha de crédito, né? Então, assim, a gente Uhum. presume que aquela informação ali é verídica e vai atrás dela. Sim. O doutor Jorge está rindo aqui, o doutor Jorge ele conhece aqui o esquema. Doutor Jorge, se não me engano, ele advoga para a empresa, né, doutor Jorge? Então, na esfera trabalhista. Então, ele. Sim, sim, sim. Tá na parte dura aí, né? E se não encontrar nada, então, para a gente ir encaminhando para o final, já está quase no limite do tempo. Se não encontrar nada no CCS, daí qual é que é o próximo passo que é dar um lampejo aí para nós? Hoje eu tenho usado muito o InfoSeg. O InfoSeg eu tenho, assim, gostado muito. Eu brinco, eu falo que toda vez é a minha ferramenta preferida, né? Todas são, mas o CCS ela está no top 5 hoje aqui. Porque Mas o ela tem InfoSeg, uma. nenhuma vinculação com a tua experiência profissional anterior, será? Eu usava ela lá. Eu conto pro pessoal que eu usava o InfoSec para pesquisar mandado de prisão em aberto. Então, a Claro. ferramenta que eu usava lá da Polícia Civil, né? E tem pouco tempo que a gente assim, tem usado mais essa ferramenta aqui na Trabalhista. Mas lá tem umas ferramentas assim, de inteligência. E ele gera um relatório hoje para mim lá, assim, visual, de grupos econômicos, de assim, interligação de outras empresas, e alguns bens, né? Por exemplo, eu estava fazendo uma pesquisa patrimonial recente aqui de uma empresa que tinha encerrado, só que ela atuava no ramo de prestação de serviço na área de segurança. Ela tinha seguranças, né, em alguns lugares. E Sim. ela já tinha encerrado, aí eu fiz o CCS, eu constatei que, em vez de ela ter encerrado, ela tinha várias armas registradas em nome dela, 10 armas lá registradas. Eu Ah, constatei sim. que os sócios, ele tinha uma segunda empresa ativa, também no ramo de segurança, e aí eu vou clicando nesses links e vou ampliando a pesquisa, né? Por exemplo, não foi o caso, mas essa segunda empresa eu poderia ali ver o quadro social, aquela que você falou de pesquisa prévia, né? Será que vale a pena? Eu consigo fazer isso lá no CCS de forma gráfica. Fica lá os vínculos, o mapa, assim, o desenho. Fica parecendo um PowerPoint, assim, com ligações, sabe? E aí, Aham, eu tenho gostado muito dessa ferramenta. Eu tenho usado ela nessa fase, assim, também, junto com o CCS. E com esse enfoque sim. de achar outros corresponsáveis ali. Claro, alguma vinculação, né? Tipo o CCS Aham. também, para ir atrás depois. E, Interessante. Desculpa te interromper. assim, feita essa pesquisa intermediária, aí a gente faz, também tem um caminho de fazer uma pesquisa além das ferramentas de pesquisa patrimonial. Por exemplo, a gente expede ofícios para a Receita, para ter acesso, por exemplo, aos relatórios que não estão no InfoJude.
a gente expede ofício para o Banco Central para fazer uma busca de ativos lá que o Sisbajud não bloqueia. A gente pode expedir ofício, por exemplo, às seguradoras, para corretoras, para saber se o camarada tem ali alguma previdência. Ah, então, geralmente a gente faz essa fase também, assim. E faz uma pesquisa além das ferramentas de construção ali do juiz, né? Claro. E aí também é limitado. A gente expede ofício, por exemplo, para CVM, para saber se o camarada investe em bolsa. Aí tem uma questão, mas Danilo, o Sisbajud não pega. Nem tudo, né? Tem alguns papéis que o Sisbajud não pega. E a gente expede Sim. ofício lá também, assim. E, e para encerrar, esse é um assunto que volta e meia me perguntam, assim, eu não tenho uma experiência para compartilhar. Criptoativos, criptomoedas, tiver algum case ou tem notícia de algum Ainda case? não. Ainda não, é tão difícil, né? Eu fiz um acordo, fiz como conciliador, eu atuei como conciliador num processo que teve até repercussão, que a empresa pagou em criptomoedas, né? Ah, é? E era uma ação acidentária, ela, ela tinha interrompido as atividades aqui no Brasil, o sócio estava em Dubai e Aham, fez o pagamento, né, em criptomoedas. Ah, agora, sim, na prática, quando o Sisbajut foi lançado, no manual dele falava que ele ia pegar criptomoedas. Nunca uhum, pegou, nunca pegou. Ah, então, eu, é, os caminhos que geralmente assim eu já pensei em trilhar para tentar achar criptomoeda. Eu sei que as corretoras têm obrigação fiscal, né, de falar lá para a Receita sim, se alguém está movimentando. Então, eu sim, penso em oficiar a Receita para saber dessa informação. uhum, Ela vai chegar com um delay, né? O camarada movimentou, mas se movimentou, aí eu partiria para uma tentativa de oficiar essas corretoras. Olha, se tiver, né? O juiz está expedindo aqui sim, uma ordem de pesquisa e construção de eventual ativo. Só que também aí tem a questão da competência territorial, né? A maioria essas empresas de criptomoedas sim. são Sediados em outro empresas. lugar. E então, assim, eles não têm nem sede aqui para receber esse ofício, então vai ter essa dificuldade aí. Então, assim, Claro. é um desafio hoje nosso aqui como justiça, é, Eu acho que esse é o maior mapear a desafio atual. criptomoeda, porque é uma realidade, né? É uma realidade. É. O Bajud alcança tudo isso aí, cotas, todas essas coisas aí. Danilo, batemos aqui quase no limite. Eu queria te pedir para tu apresentar, eu já vi no link da tua bio ali, Ah, verdade. Eu não entendi bem o que é uma palestra, o que é do Sisbajud. Conta aí para nós, para a gente fazer um jabá aí da. Beleza. Eu faço parte, a gente chama do Quarteto Execução Efetiva, né? Sou eu, o professor Leandro, o professor Gilmar, que está aqui na live, um abraço aí para ele, e o professor Rafael, que é juiz aqui do trabalho e autor da obra Execução Trabalhista na Prática. O livro Tá, dele foi uma das primeiras obras a tratar dessas ferramentas e tal, né? Ah, legal. então, assim, um professor que a gente tem muito alegria de fazer parte desse quarteto com ele. E aí a gente vai ministrar um curso gratuito, completo sobre o Sisbajud. Serão 3 dias, 3 aulas, né? Ao vivo. Ah, e a gente vai falar ali dos módulos que o Sisbajud tem, o que, que ele pega, o que, que ele não pega, onde eu posso rastrear ativos ali que o Sisbajud não bloqueia. E falar também do módulo novo do Sisbajud, que é do afastamento de sigilo bancário. A gente falar quais Uhum. relatórios que você consegue obter, como que você consegue obter lá a quebra de sigilo bancário na Justiça do Trabalho. E vai ser agora no final de maio, a partir do dia 30, 31 e 1º de junho, né? Para se inscrever, tem um link lá na bio do meu perfil. E eu convido todo mundo para se inscrever. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. Tenho certeza que vocês vão ter duas impressões. A primeira é que se esbajude não é essas Coca-Cola toda, não. E a segunda é que tem muita opção para você encontrar patrimônio do devedor. Tem bastante, né? Para quem domina, eu acho que isso aí realmente é um conhecimento para quem está nessa ponta, né, do trabalho para buscar bens, tanto na execução civil, né, enfim, coisas contratuais, quanto aqui na trabalhista, seguramente é um mecanismo
Enfim, é um universo bem interessante de se conhecer, né? Fundamental. Conseguir ganhar uma coisa, agora levar para casa É, é diferente, né? Então é muito importante isso aí. Acho que todo mundo tem que se inscrever lá. Já deu para ver que vão aprender bastante com o Danilo e o trio que compõe mais, né? Esse quarteto fantástico aí, Danilo. valeu Danilo, demais. Ó, agradeço extrapolamos. mais pelo convite aqui. Estou à disposição aí para a gente conversar mais sobre execução, que é É, o. Eu gosto muito dessa área principalmente essa parte de pesquisa de bens, né? E tem, assim, é, colegas que escutam isso que a gente aplica aqui na Justiça do Trabalho e tem levado para o cível, tem levado para as outras áreas, né? claro, Então, tem que levar. quem tem essa dificuldade de localizar bens do devedor, convido lá para me seguir também, para pegar essas dicas aí, que É um perfil tem jeito bem, para as execuções. é um perfil bem rico de informações assim, muito frescas e vivas, assim, né? Não é nada da teoria, é tudo coisa que realmente acontece, né? Então fica o Verdade. convite para acompanhar o teu trabalho lá, que realmente é muito interessante. Danilo, quero te agradecer mais uma vez. Olha, o tempo passou voando aqui, o papo estava tão intenso aqui, eu te explorei com perguntas, seguramente vão aproveitar bastante. Quero te pedir autorização para eu subir o vídeo lá para o YouTube também, porque Com certeza. lá é uma, né, uma forma da gente pesquisar, né, depois. Então também pode ser bastante interessante, né? Eu difundo. Eu não sei se tem canal lá Autorizado. também. Eu não sei se tem canal lá, eu te marco lá Eu no meu tenho uma canal. execução efetiva também lá. Ah, Pouco, bacana, bacana. pouco Facilita. encostado. Tá, Te confesso joia. que eu tenho dificuldade de fazer um vídeo que você não, quem me vê aqui acha Ah, que. Mas eu, para gravar um videozinho de um minuto, é uma novela. Então, é, meu o pessoal não YouTube está sabe como bem isso aí é espaçado. suado. É, Por isso fazer ao vivo assim é muito mais gostoso, né? Muito legal. ó, valeu demais. Valeu, Danilo. Muito obrigado pela ajuda e pelo teu conhecimento compartilhado e sucesso no curso. Renovo o convite para participarem da tua atividade. Seguramente vai enriquecer demais o pessoal interessado e levar essas experiências positivas para outras demandas. Danilo, muito obrigado. Pessoal, forte abraço, obrigado a todos que acompanharam e até uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.